A primeira palestra Panorama Fiscal do Brasil, Perspectivas e Desafios, será ministrada pela senhora Ana Paula Vescovi. A palestrante é mestre em Economia do Setor Público pela Universidade de Brasília, além de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. É secretária executiva do Ministério da Fazenda, cargo que assumiu em abril de 2018. Antes, atuou como secretária do Tesouro Nacional, sendo a primeira mulher a ocupar este posto. Foi secretária de Fazenda do Governo do Estado do Espírito Santo e também é presidente do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal. Senhoras e senhores, com vocês, Ana Paula Vescovi. Bom, boa tarde. É uma enorme satisfação poder compartilhar alguns números, alguns dados e algumas informações com os senhores aqui hoje. Inicio por cumprimentar o presidente dessa casa, Sérgio Abudib. Em seu nome, gostaria de estender esse cumprimento a todas as autoridades aqui presentes hoje e agradecer o convite, que muito me honra. Cumprimentar também a equipe do Tesouro Nacional, que está aqui hoje, dizer que o secretário Mansueto, né, me pediu que também representasse a instituição, então, com muita honra, também represento aqui, né, a visão do Tesouro Nacional sobre esse processo. Cumprimentar a CGU que está aqui, não poderia deixar de cumprimentar meu marido, é muito raro a presença dele nos eventos, a gente nunca consegue estar juntos, então, mais uma satisfação que eu tenho de estar aqui hoje com vocês. Cumprimentar aos servidores do Tribunal de Contas, a todos aqui que estão presentes nesse evento, que para nós é muito importante. Acho que a fala da Gildenora vai estar centrada no objetivo desse encontro, que é avançarmos com o instrumento da matriz de saldos contábeis para que a gente tenha um elemento-chave já nesse processo que se inicia, que nós temos aí um ciclo eleitoral se avizinhando, que é a transparência, né? Acho que a transparência é aquilo que nós temos obrigação de entregar à sociedade. Vivemos numa democracia, fazemos as nossas escolhas, essas escolhas são livres, mas aqueles que elegem, aqueles que participam, aqueles que fazem gestão, aqueles que tomam decisões, têm o direito de ter a informação clara, precisa e fidedigna à sua disposição. Meu objetivo aqui, a minha missão aqui é falar um pouco sobre a situação fiscal do país. Isso tem, lógico, muita coordenação com o que acontece com os estados, com os municípios, principalmente que nós vivemos, às vezes, algum ambiente de, olha, ao invés de fazer o meu ajuste de contas, eu acho que a União tem mais força, eu vou empurrar essa conta para a União, vou fazer alguma medida para tentar ver se eles me ajudam a me salvar, e isso a gente, nos últimos 4 anos, ficou claro que não tem funcionado. O que funciona é a gente fazer um ajuste coordenado, porque a situação do país pede e merece isso. Vamos lá. Bom, a minha apresentação tem muitos números, muitos dados, porque, enfim, né, acho que todo discurso público tem que ter como fiel companheiro os números, né? Os números não mentem nunca. Então, acho que é muito importante a gente ter essa âncora na hora de demonstrar nossas teses, as nossas narrativas. Mas eu vou passar muito rápido, os números vão ficar à disposição de vocês, vou entregando as mensagens principais e depois vocês vão ter o apoio dos números que estão na apresentação. Vou falar sobre o desafio do ajuste fiscal no Brasil, o que é esse desafio, o que nós já conquistamos e o que nós precisamos, de fato, realizar. Vamos lá. Bom, essa imagem que vocês veem aí, ela é muito visual, é a evolução da dívida bruta brasileira, a dívida pública brasileira, assim que ela evoluiu desde 2001 até 2013, um período de grande estabilidade, onde o Brasil conseguiu entregar, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, superávites primários recorrentes. A partir de 2013, nós vemos um crescimento muito rápido e contundente da dívida pública, na casa de 20 pontos de percentagem. Hoje, nós temos uma dívida pública que se aproxima de 75% do PIB. Eu vou depois significar, isso é muito em relação aos nossos pares. Nós temos aí uma projeção, né, algo que o Tesouro começou a fazer muito recentemente,
para demonstrar onde todas as variáveis macroeconômicas que hoje estão, né, prevalecendo na interpretação de vários analistas, onde elas levam essa dívida pública. Ou seja, ela crescerá mais um pouco, se estabilizará na casa dos 80%, 81% do PIB, e esse esforço é um esforço de longo prazo para que a dívida brasileira não exploda, né, não tenha uma trajetória explosiva. Isso em 2016, no início do ano, essa trajetória era muito diferente, e ela apontava uma dívida ultrapassando 100% do PIB. E aí nós temos uma outra consequência desse processo de endividamento. Nós temos uma regra constitucional muito clara, muito inteligente, que estava adormecida na letra da Constituição, que se chama regra de ouro. Né? Os tribunais de contas conhecem bem essa regra, e ela diz o seguinte, olha, é um pacto com a sociedade. Nós não podemos nos endividar para pagar contas correntes. Só podemos nos endividar na medida em que nós fazemos investimentos. Essa regra interpreta da seguinte forma, olha, o investimento, ele é um benefício ao longo do tempo. Então, nós podemos, sim, faz sentido a gente diluir o custo desse investimento por várias gerações, porque ele trará benefício intergeracional também. Mas a conta corrente não, a despesa de aluguel, de luz, de telefone, de salário, né, é igual dentro de casa. Você não pega dinheiro no banco para pagar a conta de luz do mês. Né? Então, isso é vedado pela nossa Constituição. Acontece que isso começou a acontecer. Em 2016, acendeu uma luz vermelha, e acho que aqui tem um processo que também é muito emblemático, que fica oculto nessa discussão, mas que é muito emblemático. Nós informamos a sociedade desse problema. Né? Soubemos disso no Tesouro Nacional, fizemos estudos muito cuidadosos durante alguns meses. Uma vez com certeza da posição, nós fomos à imprensa, né, com as coletivas que o Tesouro faz, e nós informamos a sociedade. Temos esse problema, e esse é um problema nosso que a gente precisa resolver. Obviamente, já com um conjunto de soluções para endereçar esse problema da regra de ouro, que nos impede de rodar a dívida ou de emitir a dívida para pagar a Previdência. Para vocês terem ideia, esse ano de 2018, no orçamento do governo federal, nós temos 71 bilhões de reais associados à emissão de dívida. Esse ano, a sociedade brasileira está se endividando para pagar o INSS, o RGPS, né, as contas dos aposentados do setor privado, 71 bilhões. Poxa, secretária, mas isso não é descumprimento da regra de ouro? Bom, a regra, ela diz no agregado, né, ela é uma conta geral. E nós fizemos uma série de medidas já anunciadas e cumpridas. Nesse ponto, nós já cumprimos as medidas de 2018, onde nós fomos liberando recursos de fontes vinculadas, extinguimos fundos, o BNDES pré-pagou uma dívida longa que tinha com a União, bilionária, meio trilionária, e isso equacionou as contas da regra de ouro para o ano de 2018. É isso que a gente mostra na sequência, e nós estamos deixando os resultados do Banco Central, que também entram na conta do colchão da dívida e entram na conta do Tesouro, para ajudar o próximo governo. Né? Então, essa preocupação está presente hoje nesse governo, porque nós queremos deixar ao máximo possível as coisas encaminhadas para que o próximo governo possa entrar e tomar suas decisões, que terão que ser também muito difíceis. Bom, por que nós temos tanta preocupação com o volume da dívida? Né? O que fazer para resolver o problema do crescimento rápido da dívida? E sem aumentar a carga tributária. Né? Por que isso? Porque a nossa dívida, como nós mostramos aí, se a gente usar o conceito internacional, que é um conceito diferente do nosso aqui interno, que eu falei que é 75%, 76%, lá fora eles enxergam uma dívida de 83%. Esse é o conceito do FMI. Quando a gente compara com os países desenvolvidos, sim, eles têm uma dívida maior, 100% do PIB. Um PIB por ano é o valor da dívida. Poxa, secretária, então a gente tem espaço para fazer crescer isso, né? Olha, veja, o que importa aqui é o prazo médio da dívida. Esses países desenvolvidos, ele tem economias mais maduras, instituições mais maduras, regras fiscais mais sólidas, democracias mais assentadas, eles conseguem ter dívidas com papéis de até 30, 50 anos. Né? E, recentemente, nós tivemos a crise internacional aí de 2008 e 2009. O que aconteceu? O país que foi epicentro da crise,
ele foi o que mais atraiu capitais, porque ele continua sendo o porto seguro dos títulos públicos internacionais, né? As T-Notes, que são os títulos da dívida americana, ainda são o porto seguro dos maiores investimentos mundiais e, de forma contraditória, isso aconteceu no auge da crise. O Brasil é diferente, né? Desde que nós perdemos o grau de investimento em 2015, vários recursos estrangeiros saíram do Brasil, quer dizer, detentores de títulos da dívida pública venderam seus ativos e saíram do país, porque simplesmente a regulação de fundos soberanos em alguns países não permite investir em países que não tenham a nota de grau de investimento ou a nota de risco baixíssimo ou inexistente para títulos da dívida. Embora nossa dívida, nós temos um colchão de quase 1 ano de vencimentos, um colchão muito seguro, nós temos uma duration, né, um prazo médio de vencimento de 4 anos e meio para a nossa dívida, já foi muito menor, pode ser maior, sim, mas já é um prazo muito razoável. Então, nós temos condições e fundamentos muito sólidos para a gestão da dívida pública brasileira. Mas, por isso que nós temos limitações para fazer essa dívida ficar desse tamanho. Nós precisamos reduzir o tamanho da dívida pública. E por quê? Porque, comparativamente com os nossos pares, os emergentes, nós estamos com uma dívida muito mais alta. E é isso que todos olham, né? E é isso que todos colocam como preço no risco da dívida pública. Isso custa para nós brasileiros. Na hora que a gente vai rolar a dívida, isso é um prêmio de risco que precisa ser pago. Então, nós temos aqui uma preocupação enorme em fazer esse valor decrescer, esse percentual de dívida, mas nós já temos uma carga tributária muito elevada. E uma sociedade que não quer mais pagar impostos, porque não consegue perceber, né, a efetividade desses impostos na sua vida, no seu cotidiano. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. E, dadas essas duas limitações, dívida muito alta, precisa declinar, carga tributária já muito alta, não dá para a gente resolver isso aumentando impostos. Nós temos esse quadro que, historicamente, nunca foi visto, né? Nós passamos, sim, aqui um período de ajuste fiscal onde o governo federal teve um déficit em 2097, rapidamente revertido, muito pequeno. Nós aqui estamos no 5º ano de déficits acentuados e com uma convergência muito gradual para resolver esse problema, né? Então, nós temos que ter consciência de que esse problema é muito grave, né? Bom, e a despesa cresceu muito, né? Ao longo dos últimos 25 anos, entrou o governo, saiu o governo depois da redemocratização e da Constituição de 88, a despesa foi crescendo como proporção do PIB. Monotonicamente, né? Crescendo de forma persistente ao longo desse período. E o que acontece, né? Eu acho que essa é uma discussão principal. Essa despesa, 95% do crescimento da despesa é explicada por funções sociais, basicamente previdência e programas sociais. Isso explica, em grande medida, o crescimento da despesa. Ou seja, eu vejo muitos debatedores falando o seguinte: não, nós temos que reduzir o número de ministérios, nós temos que reduzir esse negócio de passagem diária, temos que cortar o custeio, né? Não adianta, gente. A gente vai ter que enfrentar uma difícil discussão sobre prioridades na nossa sociedade. Está aí, né? 100% da nossa receita líquida no governo federal é despesa obrigatória. O que isso significa? Significa que se a gente zerar todo o custeio da máquina, ninguém paga mais conta de água, luz, telefone, informática, ninguém faz investimento, o investimento vai a zero, investimento público, a estrada, aeroporto, né, vai a zero. Se tudo isso acontecesse, nós ainda teríamos um déficit, ou muito perto dele, né? Ou não teríamos o superávit necessário para pagar as contas que nós precisamos pagar para estabilizar a dívida. E tudo o que a gente pôde fazer nesses últimos 3 anos foi isso: cortar na despesa discricionária, porque a obrigatória continua crescendo, né? E a despesa discricionária já está no nível de 2009.
Então, assim, usualmente vocês veem algumas matérias no jornal discutindo isso. Falta dinheiro aqui, falta dinheiro ali. Qual que é a nossa discussão hoje? Qual que é a prioridade? Nós temos um orçamento no governo federal de 1,5 trilhão. 1,5 trilhão de reais. Falta dinheiro? Talvez falte prioridade ou priorização, né? De fato, esse recurso que eu estou falando para vocês está todo comprometido com despesa obrigatória e um pouquinho de custeio, que já não tem mais como comprimir. Nunca dá para falar isso, porque eficiência é algo sempre passível de se buscar. Tem um espaço aqui e ali, mas o que eu quero dizer para vocês é que isso não vai resolver o déficit. Bom, aqui os números ficam com vocês. O que eu quero explicar aqui um pouco é o seguinte. Também muito se ouve falar, mas o Tesouro tem um caixa de 700 bilhões de reais, né? Alguns usam o número de 1 trilhão de reais. Bom, está aí. Em dezembro de 2017, o caixa do Tesouro era quase 1 trilhão de reais mesmo, 954 bilhões. O que tem ali dentro, né? E isso é uma confusão muito grave que se comete também nos estados e nos municípios. Isso é de uma gravidade que isso distorce a decisão dos gestores, que entram acreditando que estão cheios de dinheiro, enquanto eles não podem usar esse dinheiro, e às vezes eles ficam depois sem pagar folha de pagamento, porque acreditaram nos números errados, né? Então, muita atenção nesse aspecto. Nós temos 1 trilhão em caixa no Brasil, o que é, desse 1 trilhão, 600 bilhões destinados ao colchão da dívida pública. Esse colchão hoje já está na casa dos 700 bilhões. O que é esse colchão? É um recurso que é proveniente do relacionamento exclusivo entre Tesouro e Banco Central, o qual nós temos uma regra constitucional que protege. Esse recurso não pode financiar o Tesouro. Isso em todo o país do mundo. Isso é boa prática de controle da inflação. Então, esse recurso é dedicado exclusivamente ao refinanciamento, à rolagem, à assunção dos compromissos da dívida. Então, isso aqui é o que dá espaço. Por exemplo, agora nós fizemos uma reversão dos leilões, o Tesouro começou a recomprar alguns papéis para poder reduzir riscos, mitigar riscos dentro do processo que nós passamos recentemente, há um mês e pouco atrás. Isso se faz porque nós temos uma reserva, né? Assim como as reservas internacionais que ficam no Banco Central, o Tesouro tem a sua reserva de liquidez para poder dar segurança aos investidores na dívida pública. Aí abre aspas. Quem são os investidores da dívida pública? Alguém aqui já aplicou no Tesouro Direto? Alguém aqui já fez um CDB? Fundo de renda fixa? Vocês são os detentores da dívida pública. Não entrem nessa história de que dono da dívida pública são os bancos. Os bancos são os veículos, obviamente, que guardam o seu dinheiro, né? E por que os bancos precisam estar sólidos? Porque eles precisam saber que o dinheiro é seu. Eles precisam ter condições de dar liquidez aos seus dinheiros, né? Nós, brasileiros, somos os donos da dívida pública. 90% da dívida pública brasileira está na mão de detentores brasileiros. Metade da dívida pública, fundos de pensão, aposentadorias do setor privado, fundos de pensão complementar em regra, e fundos de renda fixa desse tipo que todos nós, quando fazemos um esforço danado com os nossos salários para ter uma poupança, aplicam lá. Porque querem o quê? Segurança, né? Aí vão para onde? Títulos do Tesouro. Podem confiar porque eles são seguros mesmo, né? O Brasil tem essa segurança porque tem esse colchão de liquidez, tem uma gestão profissional da dívida pública. Quem opera a dívida pública são servidores públicos, concursados, comprometidos, qualificados e enfaticamente destinados à sua missão de assegurar a poupança de todos os brasileiros. Saibam disso, porque é muito difícil a gente assistir esse discurso de que a dívida pública está na mão de banqueiros. É falso, não está. Bom, dito isso, o que nos sobra são recursos vinculados. Nós temos uma série de receitas que vocês sabem bem, taxa, receita administrada, receita vinculada, fundo, tem fundo para tudo, todo dia estão tentando criar mais fundos. Tudo isso é vinculado a uma destinação ou legal ou constitucional.
Isso fica ali e tem dono. 278 bilhões, 280 bilhões. Nós tivemos que aprovar uma série de medidas esse ano, legislativas inclusive. A gente conseguiu desvincular parte desses recursos que vieram com uma única destinação e um único objetivo. Nós reduzimos a dívida pública. Veio o Fundo Soberano, foi extinto, nós tínhamos 26 bilhões de reais. Você imagina um país que tem um déficit de 6% do PIB e tem um Fundo Soberano. Mas tinha. Óbvio que foi usado para gerar um superávit primário lá atrás, que não existia muito, não é isso, Marcelo? Não era muito verdade. Mas, assim, dito isso, tiramos o recurso, pagamos, quitamos a dívida pública com esse recurso. Bom, outra situação é o seguinte, nós temos alguns números negativos ali. Nos estados e nos municípios isso acontece. São recursos vinculados que no final do ano, faltou dinheiro naquele fundo, né? Saúde é vinculada, educação, aqui nós temos a previdência social, que os estados não têm, só pagam suas previdências próprias. A União paga a previdência social por todos. Esses recursos precisam ter um correspondente lá na conta livre do Tesouro, para a gente poder cobrir. E isso daí faz com que esses 47 bilhões que nós temos livre no caixa do Tesouro, ainda tem que compensar aqui esses 20 bilhões aproximadamente, não sejam muito pouco. Ou seja, a gente não tem esse escape de dinheiro, o Tesouro está cheio de dinheiro e vai resolver a questão do déficit. Não é isso, né? Bom, outro problema que nós temos no Brasil: dívida alta, carga tributária alta, recursos vinculados, orçamento todo, né, sem flexibilidade, só 6% do orçamento do ano que vem vai ter flexibilidade, mesmo assim vocês sabem que não é tudo flexível, porque tem conta para pagar, mesmo que seja discricionária. Nós temos um gasto que é alto e inefetivo, né? Ou seja, nós temos um problema de efetividade de gasto muito sério no Brasil. Nós gastamos muito parecido com o que outros países em mesmo estágio de desenvolvimento e até mais ricos gastam. Só que isso faz pouca diferença para a sociedade. Ou seja, o gasto público brasileiro impacta muito pouco a sua distribuição de renda. E nós perpetuamos uma situação de desigualdade. Vou dar um exemplo. Para vocês entenderem, aqui está o Bolsa Família. A gente pegou a sociedade e organizou uma fila de pessoas, dos mais pobres até os mais ricos. Os mais pobres, os 20% mais pobres estão aqui. Aí vão depois, sucessivamente, até os 20% mais ricos que estão aqui. O que eu estou mostrando aqui? O programa Bolsa Família é esse. Ele chega nos mais pobres. Ele é um programa efetivo, ele tem focalização. Então, ele consegue chegar aos mais pobres. E chega muito pouco nos mais ricos. Isso aqui são desvios, provavelmente fraudes até no programa, o que é recorrentemente objeto de estudos e de ação, né? Agora, vamos ver o programa de aposentadorias e pensões, onde é que chega? Predominantemente nos 20% mais ricos. É aqui 200 bilhões de déficit anual, né, que nós temos que fazer uma discussão muito séria sobre esse futuro do Brasil, né? Aqui nós temos serviços do SUS. O secretário Ricardo já saiu, tinha um compromisso. Mas o SUS, a saúde pública, ela chega nos mais pobres, né? Então, a provisão de saúde no Brasil, ela não tão com tanta intensidade como Bolsa Família, mas ela chega assim nos mais pobres preferencialmente. Ou seja, talvez a gente teria que estar nesse momento focando em fazer um ajuste fiscal muito sério para colocar, de fato, muito foco na saúde, porque a saúde chega nos mais pobres. Em compensação, vamos olhar a educação aqui. O ensino básico, a educação infantil, ela chega nos mais pobres. Mas olha o ensino superior, quase nada nos mais pobres, 40%, muito parecido com a aposentadoria que chega nos mais ricos. São os mais ricos que são beneficiados com ensino superior gratuito no Brasil. Isso é dado, sem juízo de valor. Outro dado é que muitos poucos países do mundo, quase nenhum, tem provisão 100% pública de ensino superior, né? Nós temos
Ensino superior público gratuito, nós temos o FIES, nós temos o ProUni, nós temos um conjunto de programas e mantemos aí a dificuldade com a qualidade da educação básica no nosso país. Desafios para aumentar a efetividade do gasto. Tem saída, mas não é fácil. Vou convidar vocês para ler esse estudo que o Banco Mundial fez recentemente, com parceria do Ministério da Fazenda, com parceria de outros órgãos governamentais, Tesouro Nacional em especial, um ajuste justo, né? E ali a gente mostra que dentro dessas disparidades de destinação dos recursos públicos, há muito o que fazer. Só não há coisa fácil. A discussão tem que ser muito transparente com a sociedade, e a sociedade precisa discutir, porque são decisões muito importantes. E aqui também, óbvio, tem contribuições dos estados e dos municípios, dos entes subnacionais. Nós temos condições de rever programas do mercado de trabalho, né? Seguro-desemprego, associar com todo o desenho da seguridade na área de emprego, isso é importante rever. A questão da saúde, né? A regulação dos planos de saúde, dos seguros de saúde, é muito importante que haja modernização nessa área. Nós passamos hoje por uma discussão sobre reajustes dos planos de saúde, mas, na verdade, o que a gente vê é que a população envelhece e isso traz mais custos à saúde. E revisão de isenções e renúncias tributárias. Falando aqui em efetividade do gasto, nós fizemos uma relação de países da OCDE, comparando a renda inicial da população antes do gasto e depois das transferências públicas por meio de programas sociais. O Brasil, não precisa nem dizer, está ali, está no lanterninha, né? Não transfere pouco recurso, vocês veem que ele tem um grau de transferência muito alto, perto de outros países, mas ele consegue reduzir muito pouco a desigualdade de renda por meio dos seus programas sociais. Os países com economias avançadas, eles têm uma alta efetividade na distribuição de renda, né? E avaliam com muito cuidado esse processo. E aí nós vamos falar de benefícios fiscais, creditícios, financeiros, tributários, né? O Brasil também tem uma escala que chega a 5,4% do PIB, isso é dado de 2017. Nós estamos falando a preços de 2019, porque a gente já está fazendo o orçamento para 2019, de 400 bilhões de reais, que são ou renunciados, ou subvencionados com equalizações de taxas de juros, ou crédito implícito, que já reduzimos muito, vou mostrar um pouco mais à frente. Precisamos rever essa conta, né? Nós fizemos uma importante revisão no FIES, porque o Brasil precisa, sim, ter políticas públicas responsáveis do ponto de vista fiscal. O FIES é um programa importantíssimo, crédito educacional para o ensino superior, todos os países têm, mas o FIES colocou sobre as contas públicas um risco próximo a 70 bilhões de reais, 36 bilhões já reconhecido nas contas públicas, e aí é o principal problema. O FIES ninguém sabia da conta, ele não estava na conta do Tesouro, né? Nós fizemos as contas com muito cuidado, hoje tem uma rubrica dentro das necessidades de financiamento da União, FIES. Só o ano passado foram 6 bilhões de reais, e nós temos ainda uma conta que pode chegar a mais 30 bilhões de reais, além dos 36 já reconhecidos, provenientes desse programa. Então, refizemos o desenho do FIES. Hoje, o FIES é um programa que tem, sim, custo fiscal, dado o passado, mas nós já remodelamos para fazer um programa eficiente do ponto de vista fiscal, ou seja, responsável, né? A outra coisa que eu queria chamar a atenção, é quase uma novidade no debate, nós temos um entendimento cada vez mais crescente vindo do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público de Contas, que a concessão de isenções tributárias pelo Congresso não pode mais ser automática. Ela só pode valer se tiver orçamento aprovado, se estiver cumprindo com as regras fiscais, regra do teto, meta de primário. Ou seja, nós passamos por isso recentemente, um programa de 17 bilhões que foi aprovado, nós comunicamos o banco. Os bancos todos que são adeptos a esse programa falaram, olha, não tem orçamento aprovado. O programa não pode rodar enquanto não tivermos orçamento aprovado. Voltou para o Congresso. Qual a despesa que vocês vão anular para fazer essa?
Essa é a discussão. Vocês aprovaram, precisamos discutir uma anulação de uma outra despesa, porque não tem mais espaço no teto, acabou. Qual despesa que vai ser anulada para a gente poder prover esse recurso? Já baixou para um 5, eu acho, segundo a última. Mas vamos ver onde que o Congresso vai chegar, porque a decisão é do Congresso, é soberana. A decisão, a alocação, quem decide é o Congresso Nacional. Mas tem regra fiscal que tem que cumprir a Constituição. Bom, aqui as devoluções do BNDES, né? No passado o Tesouro chegou a emprestar 560 bilhões ao BNDES, nós já conseguimos trazer de volta 310 bilhões e o saldo remanescente foi renegociado para ser antecipado em 20 anos. Essa negociação está completa, falta o Tribunal de Contas dar o ok para ela. Isso daqui vai economizar cerca de 200 bilhões em benefícios creditícios que eram escondidos nas contas públicas. Ou seja, pressionavam a dívida pública, mas não aparecia em nenhum lugar. O que fez isso tudo, né? Esse esforço todo, o que rendeu para nós? Vocês podem ver aí que o Brasil, depois que aprovou a regra do teto, eu vou falar um pouquinho sobre ela, meu tempo já esgotou, mas eu vou pegar uns 5 minutinhos para falar um pouco sobre isso. Nós conseguimos conviver com taxas de juros mais baixas porque temos uma inflação sob controle. É isso que a responsabilidade fiscal nos rende. Esse é um benefício para todos os brasileiros, mas que afeta, sim, mais especialmente o bolso dos mais pobres, né? Igualmente, não faz distinção entre pobre e rico, entre ninguém, porque isso todos têm acesso igual. Inflação sob controle, taxas de juros mais baixas, é isso que rende a responsabilidade fiscal. Bom, temos uma nova lei de governança das estatais, importantíssima, acho que esse exemplo teria que ser ainda expandido, né, para os fundos de pensão, para outras instâncias, mas olha o resultado dessa medida que trata de governança pública. E aqui eu posso falar em nome da Caixa Econômica, que hoje divulgou o seu maior lucro histórico. Aqui nós temos o resultado das empresas financeiras, deu uma caída aqui, e o resultado das empresas não financeiras, as maiores Eletrobras e Petrobras. Vejam isso, a gente chegou a ter um déficit de 60 bilhões, isso não afeta diretamente as contas públicas, afeta as empresas. A solvência das empresas, né, vocês conhecem a história de como as dificuldades que a Eletrobras e Petrobras, em especial, estão passando, e como que isso retira investimento da economia. Por que é importante que essas empresas estejam sólidas? Porque elas geram investimentos importantíssimos para a infraestrutura da nossa economia. E os bancos? Por que todo mundo fala que é tão feio ter banco que dá lucro? Banco que dá lucro tem condições de equacionar ou dar segurança ao seu capital. Todo o sistema de crédito é assentado na capacidade, no capital dos bancos. O que aconteceu com a Caixa quando ela teve restrição de capital? Teve que frear os empréstimos. Hoje a Caixa teve um lucro, tenho orgulho de dizer, porque é um esforço dos próprios servidores, dos funcionários da Caixa, de um conjunto de pessoas que entendem que a Caixa tem que se resolver pelo seu próprio esforço. Fizeram um ajuste operacional muito importante, apoiado pelo governo. Hoje a Caixa entregou um lucro de 6,7 bilhões de reais só no primeiro semestre. Isso é um benefício à sociedade. O ano que vem a Caixa não tem mais restrição de capital. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para que a gente chegue a esse ponto. E é o que nos espera, né? Nos espera um envelhecimento muito rápido da nossa população. Isso precisa ser entendido. Eu queria passar ao largo dessa discussão de que tem ou não tem déficit da Previdência. Eu digo para vocês o seguinte, a Previdência tem um déficit no INSS de 200 bilhões de reais, e os regimes próprios nos estados e municípios, outro tanto, né? A situação previdenciária já é muito grave. Ela foi bem demonstrada aqui pelo presidente Sérgio, ela já é hoje uma restrição absurda, porque ela retira dos capixabas 2 bilhões de reais que poderiam ser melhorando a saúde, melhorando a educação, investindo, né? Poxa, secretária, mas está pagando aposentadoria. A aposentadoria tem uma característica, gente. Ela é contributiva. A justiça da aposentadoria, ela é baseada no seu fator contributivo, mesmo que ao longo do tempo, né? A aposentadoria não quer dizer que, para garantir o direito dos
servidores, eu também sou servidora pública e quero o meu direito garantido quando eu me aposentar, esse direito é fidedigno, mas para que ele seja cumprido, nós podemos ter equilíbrio, sim, dentro do sistema. Basta ter um equilíbrio contributivo adequado entre as gerações que os financiam. O que acontece? O Brasil tem uma despesa previdenciária de 13% do PIB, com 13% de pessoas idosas na sociedade. O Japão tem uma despesa menor, com 47% de idosos na sociedade. A Grécia, que não preciso contar a história da Grécia para vocês, tem uma despesa pouquinho maior que a do Brasil, né? A Grécia deixou de pagar aposentadoria, né? Vocês sabem disso, assim como o Rio de Janeiro começou a atrasar os salários, também dos aposentados. A Grécia tem 37% de idosos. O Brasil tem 1/3, metade dos idosos da Grécia, e já tem uma despesa similar. Aonde nós vamos chegar? Nós queremos os nossos direitos, nós temos que equilibrar essa previdência, porque não adianta direito sem dinheiro para pagar. Né? Qual é o problema? O problema está para frente, um envelhecimento muito rápido que o Brasil está passando. Eu sempre falo isso, a Europa passou durante 120 anos. A transição demográfica na Europa, em alguns países, demorou 120 anos. No Brasil, 25, 30 anos. É muito rápido, é muito acelerado. Por isso que nós estamos sentindo os efeitos aqui entre nós em uma geração. Ou seja, em 2060, quem tem 2 filhos, né, seus filhos vão trabalhar para pagar a sua aposentadoria. E não dá nem para pagar do casal, tá? É só de um. Então, é essa situação que nós vamos chegar em 2060. E está indo muito rápido do que é hoje. E aonde nós queremos chegar? Né? Olha, o Brasil, em 1980, ele tinha uma situação, né, onde o produto por trabalhador era muito parecido com o da Coreia. E muito parecido com o do Chile. O que aconteceu de lá para cá, que coincidiu com a nossa redemocratização também? A nossa produtividade caiu, o Chile teve um ganho de produtividade até os 95, estabilizou num nível mais alto, e a Coreia ficou um país desenvolvido. A renda coreana, hoje, a renda média é uma renda média alta. Aqui, quem estava muito, muito pobre, olha só, a China chegando já bem perto do Brasil. E a Índia, surpreendendo também, fazendo reformas. A Índia fez uma reforma tributária importantíssima agora, né? Ganhando produtividade, fazendo a sua sociedade melhorar em termos de renda. Não tem mistério, viu, gente? É isso que faz uma sociedade enriquecer. Desenvolver suas instituições, criar instituições inclusivas que atraiam os jovens para o empreendedorismo, para o trabalho, para a educação, para a inovação, que atraiam as empresas para a competição e não para pedir subsídios do governo. Né? É isso que faz uma sociedade enriquecer. É esse o debate que a gente tem que ter de frente com a sociedade. Né? Tamanho do Estado é uma escolha legítima dos cidadãos. Você pode querer um Estado maior, que proveja mais educação, mais saúde, mais serviços públicos. Isso não tem problema. O problema é que a sociedade tem que estar disposta a financiar esse tamanho de Estado. O que nós temos hoje é uma diferença muito grande entre aquilo que a sociedade está disposta a financiar e aquilo que nós temos de Estado. A gente tem que fazer essa conversa com a sociedade. Ou a gente acerta o tamanho do Estado, ou tem que prover mais recursos para o Estado se financiar. Como a gente viu, tem muito ganho de eficiência para a gente percorrer. Tem muito espaço para a gente melhorar a alocação do serviço público, dos recursos públicos. E por que essa discussão sobre privatização? Por que precisa privatizar? Para quê? Vou fazer o paralelo aqui para vocês. Nós estamos numa discussão muito forte sobre privatização do setor energético no Brasil. Olha o que aconteceu com o setor de telecomunicações depois que foi privatizado. A mobilização de capital produtivo que teve no setor foi enorme. Muitos de vocês que estão sentados aqui não se lembram que linha telefônica compunha imposto de renda da gente, era bem patrimonial. A gente esperava 1 ano e 8 meses para conseguir uma linha fixa. E era um investimento. Hoje, você vai numa loja, compra um celular e sai falando. Óbvio, teve tecnologia, mas teve muito investimento. Olha o que acontece com o setor elétrico.
E eu ainda vejo as pessoas falando que privatizar aumenta preço. Gente, a Cepisa, que foi a companhia de distribuidora de energia elétrica do Piauí, acabou de ser privatizada. Resultado, o que a sociedade do Piauí ganhou? Uma tarifa 8,5% mais baixa de imediato. 550 milhões de dívidas que foram incorporados pela empresa que comprou a concessão. 700 milhões de investimentos imediatos na rede de distribuição de energia. Assim, para que precisa privatizar? Para que a gente tenha uma infraestrutura mais eficiente no país. É para isso. Terminando com os entes subnacionais, aqui eu termino, peço desculpas que eu acho que ultrapassei aqui os 5 minutos do tempo. A questão dos estados e municípios tem muitas similaridades com a questão da União. Muitos estados, dívida muito alta, outros com dívida nem tão alta assim. Muito cuidado. O que a gente tem que olhar é quanto custa um endividamento adicional. O quanto que isso compromete as contas públicas, o quanto que isso vai deixar de conta para pagar, qual o custo desse endividamento. Nós estamos aí numa baita discussão sobre a fidedignidade ou a legalidade, o Tribunal de Contas ainda não decidiu, não bateu o martelo, sobre o uso do FPE e do FPM como garantia para a operação de crédito. Isso é receita tributária, segundo o Tribunal de Contas. Muito cuidado com o processo de endividamento dos estados. Muito cuidado com a transparência de informações. Né? Nós temos estados que o gestor olha e fala assim, olha, estamos cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Tem estado que cumpre a lei de responsabilidade fiscal e está indo ao Tesouro requerer regime de recuperação fiscal e está há meses sem pagar a dívida com a União. Muito importante que nós tenhamos fidedignidade. Eu vou repetir aqui uma frase que eu falei no início. O cidadão merece e tem direito de ter informação fidedigna. A discussão é feita à luz do dia. Olha, nós queremos gastar mais do que o limite de pessoal. Nós queremos ter um salário acima do teto constitucional, ok. O país tem uma renda média de R$ 1.300 por mês. Vamos fazer a discussão de frente. Isso precisa ser feito. Nós, brasileiros, merecemos essa discussão. Nós precisamos fazer, seja qual for a decisão. Volto a falar, as escolhas públicas são feitas em coletividade. E tem um bem maior que o Brasil tem, que é a democracia, que precisa ser respeitada. É isso, muito obrigada.